Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Louvado seja Deus por esse momento de podermos estar aqui com essa live. Um pouco gripado ainda, mas recuperando, né? A voz um pouco rouca, mas tudo vai ser para a glória de Deus. Deus abençoe você. Desculpa aí a gente acertando aqui o momento aqui da live. Eu quero fazer uma oração, pedir para que Deus nos abençoe, Senhor. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Israel, que nos abençoa, Senhor, que nos fortalece, que nos renova. Senhor, que engrandece o Teu nome para que possa, Senhor, a Tua obra, a Tua graça, o Teu perdão venha sobre nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa cada um de nós, Senhor, para termos força, graça, recuperando a saúde, porque Tu tens sido zeloso, cuidadoso do Teu povo. Eu oro crendo no nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, que nos traz a palavra revelada aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Corri um pouco, mas... E também essa gripe um pouquinho. Eu estou esperando melhorar para me tomar a vacina de novo. Que estava sem pegar gripe, agora já é a segunda que eu pego em seguida. E forte um pouco a gripe. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Eu quero ler com você, quero lembrar você que amanhã nós teremos o culto das mulheres na Rocha, né? Lembrando que todas as manhãs temos culto de oração, de 8 às 9, com a missionária Simone, com a missionária Valda, com a diaconisa Yara. Então é bênção aí todos, né, que participam, que dedicam, aí as Adrianas, a Bispo, todos dedicam para a glória de Deus. Então de 8 às 9, presencial na igreja, na rua Murilo Furtado 849, Parque Vitória. Deus abençoe os amados, o trabalho do pastor Edson e pastora Simone. Ontem foi a live deles, uma bênção, né? Trabalho de oração da missão, trabalho de clamor, louvado seja Deus. E todas as manhãs, 10 horas, a gente aqui, né? Também de segunda a sexta, é uma bênção para a glória de Deus. E eu quero também estar lembrando, domingo de manhã, às 9 horas, nós temos culto. Vamos estar nesse culto, ganhando almas para a glória de Deus, buscando, né, almas novas, trabalho novo. Já está em um tempo, uma bênção de Deus na direção do Bispo Carlos, pastor Júnior. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos. E às 19 horas, todos nós, né, com a gente glorificando, exaltando, né, nos fortalecendo, nos renovando. São trabalhos que Deus tem feito para a glória. Quero agradecer a Deus pela semana profética, pelo mês profético em que Deus nos deu. Foi bênção. Não temos outra coisa senão glorificar. Deus usou a cada um dos seus profeticamente, o Espírito Santo. Eu fui cirúrgico conosco para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus. Diaconisa Valquíria, aí representando o Ceará, representando a igreja, sua família toda lá no Nordeste. Deus abençoe vocês, né? Vai compartilhando aí, os que vão participando dessa live, dessa oração. Perdoa ontem, não pude, também por causa da gripe, também por causa do horário, a gente não estava muito bom, e aí para falar, estava com muita dificuldade até na fala, tá bom? Hoje estamos aí recuperando ainda, né, da gripe, foi forte, mas a gente já fica bom aí em nome de Jesus. Então eu quero ler hoje 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Eu quero ler esse versículo com você para nós orarmos sobre paz do Senhor. Adriana Flávia, Deus abençoe, filha de Deus Altíssimo. Obrigado aí por você participar. Hoje a palavra é 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. Ainda recuperando um pouquinho da gripe, mas a gente está aí.
para a glória de Deus, não podemos parar. Ontem foi muito difícil orar e a gripe também está muito forte. Mas a gente vai ficando bom para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, quero glorificar a Deus pela igreja do Petrópolis, pela igreja Vila Zilda, pela igreja Vila Airosa, pelos trabalhos agora também ali na Vila Bertina, um trabalho abençoado de Deus, para a glória do Senhor Jesus, amém? Vai no seu pedido aí, mas também põe os agradecimentos, né? Eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer esse trabalho profético. A igreja se moveu em oração, jejuns, e Deus foi cirúrgico, né? Fazendo um trabalho profético e nos respondeu, nos deu resposta, porque era esse o propósito. Deus nos respondeu, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos renove para a glória do Senhor. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: isso, ele disse a Samuel, vai, deita-se, além de alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Coisa linda, né? Então, nós tivemos uma semana profética em 1 Samuel, capítulo 16, enche a parte B, versículo 1, enche o teu vaso de azeite bem. Aqui o livro de Samuel tem muitos ensinamentos. Aqui o juiz de Israel, profeta, sacerdote, homem que teve as três funções, um homem zeloso, né, mas que foi fruto, né? Samuel é fruto de uma mulher sábia, uma mulher que tinha luta, que tinha dificuldade, amargura, e ela vai buscar ao Senhor, né? E a gente aprende que tudo que nós precisamos, nós temos que ir para os pés do Senhor, né? Que é aos pés do Senhor que se resolve, é aos pés do Senhor que a gente busca, e a gente é mais fácil parar, é mais fácil recuar, mas parece mais fácil, mas é muito melhor a gente estar aos pés do Senhor, porque a hora que Ele resolver vai ser gloriosamente, né? E a gente fica abençoado. Então, resolvendo nossas lutas e dificuldades aos pés do Senhor, resolvendo. Então, Ana, no capítulo 2, Ana é assim um exemplo da igreja que está aos pés do Senhor Jesus, vocês vão ver. Então ela recebe também nos ensina esse capítulo, que ela recebe aquilo que ela busca diante de Deus, mas ela faz um voto antes, ela fez um voto, e ela diz, Senhor, se tu me der esse filho, que era uma grande amargura, era uma grande angústia, né? A mulher estéril, e naqueles tempos era humilhante, e a mulher não valia nada sem um filho, né? Para o casamento, não valia nada. Ela podia ser amorosa, podia ser carinhosa, podia ser uma mulher cuidadosa da casa, mas nada disso valia na sociedade se a mulher não desse um filho, e de preferência, lógico, teria que ser um filho varão, porque era de muita honra que um filho varão pudesse vir. Ele era representante da sua casa, era representante da bênção de Deus, era uma série de coisas que era a honra de uma mulher casada, era ter um filho varão. E Ana não tinha nenhum. Então ela disse, tu me deu um filho, e ela fala um filho, mas a intenção, varão, eu darei ao Senhor para servi-lo. Então, nasce, a gente conhece Samuel, e Samuel é dado a Deus, porque o profeta Eli estava na sua época de sacerdócio, e ele servia ao templo. Então Deus recebeu a oferta de Ana, que foi o seu filho, coisa linda, né? E ela pagou o seu voto. A verdade é essa, a verdade que a gente muitas vezes deixa passar, mas os votos têm que ser pagos ao Senhor.
né? E, e Ana pega e devolve, vai ao sacerdote e diz: olha, eu recebi de Deus esse filho com propósito, né? Fiz um voto a Deus e eu quero que ele seja criado dentro do templo para ser um sacerdote do Senhor. E o Senhor recebe aquela criança e ali começa a cuidar dele. E cresce um menino. Aí quando ele está aí numa fase de uns 12 anos de idade, o Senhor já está começando o seu ministério, falando com ele, né? A primeira parte de um ministério, aqui entre aspas, é Deus falar. Se Deus não falar, nós não temos o que fazer. Não, mas eu faço para Deus. Não, mas não é bem assim, né? Davi se voltou a construir a casa do Senhor. Aí, enquanto ele dizia, né, eu moro em palácios, em cedros, palácio de cedros, né? E o meu Deus, né? Então eu construirei uma casa para o Senhor. O profeta chega, diz para ele assim: tu não construirás para o Senhor. É tremendo isso, né? Para entender, né? Tu não construirás. Deus não te pediu que construísse. Então, mas foi boa a intenção do teu coração. Então, eu gosto muito dessa. Aprendi vendo um pastor falar, né? Um é corda, o outro é caçamba. Então a gente passou a entender que aquilo que damos para Deus e aquilo que fazemos para Deus é para Ele, mas que tudo isso possa ser recebido diante do Senhor. Não pode ser assim, dou para Deus. Não. Temos que, com seriedade, respeito, temor, o Senhor recebe. E Ele pode receber ou não. Ele pode receber e pode ser rejeitado. E pode ser também de muita valia, né, diante do Senhor. Então, Deus não aceitou de Davi a construir o templo, primeira casa, primeiro templo, mas ele disse: tu não construirás, mas foi boa a tua intenção, então será o teu filho. Então transpassou ao filho, e Davi era um homem de. Aí a gente chama, entende porque Deus chama Davi de segundo coração, homem de arrependimento, homem humilde, é muito humilde. Ele não se irritou, Deus falou: não, tu não vai construir, eu não te pedi, mas ele entende que tudo que é feito a Deus é preciso buscar a Deus para que Deus confirme, para que Deus dê resposta. E foi esse tempo que nós tivemos agora com o Senhor, tempo profético de resposta. Ainda falta mais, a gente vai ainda continuar, porque o Senhor quer falar mais outras coisas com a igreja, conosco. E aqui vem a confirmação de Ana, né? Através, né, Deus aceitou a oferta de Ana, que foi Samuel, ao altar de Deus para que sirva na casa do Senhor. E Samuel chegou um tempo, Deus começou a se relacionar. Nós já abrimos esse parente que antes do nosso ministério a gente fazer e dizer vamos fazer, Senhor, eu quero fazer, mas está aqui o Senhor. E esperar Deus aprovar, esperar Deus dizer não, pode fazer. Foi como o caso de Davi: não, você não fará, eu não te pedi. Mas um homem muito humilde, ele: sim, Senhor, eu tive a intenção do meu coração é te servir, estou aqui. Não, então agradei da tua intenção do teu coração. Então será assim, mas desse jeito aqui. E fez com que Davi recebesse as plantas, até por carinho de Deus, né? Disse: olha, eu vou te dar todo o projeto e você passa ao teu filho. Bom, de qualquer maneira foi ele, né? De qualquer maneira veio das mãos dele a planta. De qualquer maneira, Davi, antes de morrer, pegou toda a sua fortuna e deu como rei para a construção do templo. Coisa linda, né? Deus é maravilhoso. Ele sabia que Davi não guardava rancor, ele sabia que se Deus falava não, ele aceitava, se Deus falava sim, ele aceitava, se Deus se calava, ele aceitava, ele esperava o tempo. Davi é um homem de relacionamento e um homem que toca no coração de Deus para ter respostas
de Deus para ele, para nós, né, para o povo. Então isso é maravilhoso. E aí eu entendo a diferença do homem natural, mas que tem comunhão com o Senhor. Coisa linda, né? Então, agora é Samuel. Então Samuel está na casa do Senhor e Samuel é, vai ser o moço que vai ser conduzido ao profetismo, ao profetismo em Israel, a voz de Deus para o povo, o relacionamento de Deus com o povo vem através do profeta na lei. Então agora vai aquele jovem, porque Milquias, seu pai, já estava corrompido, já estava na corrupção com o governo, né? E tudo isso entristeceu a Deus e levou o povo, estava também com idolatria, levando o povo, porque foi fazendo acordos, né? E trazendo deuses para estar no altar também do Senhor, escondido, mas era assim que ele fazia. E Milquias tinha parte, não chegava e não falava o que Deus mandava. Então Deus levanta. Perdão, Milquias é o pai de Jeremias. Confundi aqui a mensagem. É Milquias com o profeta da época, que é Eli. E Eli já não estava, o nome não é Eli, Eli já não estava de acordo com o que o Senhor queria. E aí Samuel começa a ser a oferta de Deus, que Ana dá a Deus, mas essa parte aqui também o Espírito Santo me leva, a oferta foi para o povo. Deus deu ao povo, que deu um homem, uma capacidade de ter os 3 ministérios, um homem temente a Deus, Samuel, né, e não Ilquia, mas Eli, né, que era o sacerdote da época, entristeceu o coração do Senhor, então o Senhor se proveu de Samuel. Só que a oferta de Ana, que foi ao Senhor, ela acabou sendo para o povo. E eu aqui abro um parênteses, que o Senhor me leva a abrir um parênteses. De tudo aquilo que a gente dá a Deus, Deus não come, Deus não, não, não usufrui nada material, porque Ele é essência divina. E tudo aquilo que a gente dá a Deus, Deus retorna a nós. É algo tremendo, né? Então, quando Ana ofertou ao Senhor, dizendo: se tu me deres um filho varão, né, eu darei ao Senhor, né? E para que ele te sirva. E ela faz isso, né? E após o nascimento e o cumprimento dos dias do menino, ela vai e oferta a Deus no templo e diz: olha, sacerdote, eu ofertei ao Senhor, então e o sacerdote olha, e Deus diz, ele cuida dele, porque essa oferta me é agradável. Mas Deus usa essa oferta para o bem do povo. Tudo que a gente faz para o Senhor é para o nosso bem. Primeiro que Deus não precisa. Deus é divino, Deus é autoridade, Deus é graça, onisciente, onipresente, onipotente, presciente. E isso me chama a atenção. Então Deus começa um relacionamento com aquele garoto, agora já jovenzinho, adolescente, e ele começa a ouvir a voz de Deus pelas madrugadas, né? Samuel, e ele corre ao profeta, ele ainda não conhece, né? E quando nós queremos um relacionamento com Deus, nós precisamos conhecer. Então ele não conhece ainda. Ele não conhece a voz de Deus. Então ele pensa que é o profeta que está chamando. E nós temos que distinguir. São 3 vozes que a gente pode abrir aspas aqui, que podemos encaixar, abrindo aspas a essa mensagem ao nosso coração, como pão diário. São 3 vozes que o homem tem. A primeira é a dele. A nossa própria voz, o nosso próprio querer, a nossa própria razão é aqui. E a outra é uma voz perigosa, é a voz de Satanás, que induz, que tenta e que destrói. É uma voz, mas é uma voz clamando aos ouvidos ou em atenção, usando alguém,
Foi assim com Eva. E a outra é a voz de Deus. Então tem que ser distinguido. Então os profetas, os servos que serviram a Deus, conheciam. Então eles falam o seguinte: bom, se é para fazer isso, vamos buscar a Deus, vamos ouvir a Deus o que ele tem. Foi errado, foi certo. Se queremos saber, né? Se você quer saber se você é alguém que Deus escolheu, vamos orar, vamos esperar a resposta dele. Ele traz. Nós estamos num tempo, desde 2019, não é tempo de Deus ficar, vou te dar isso, vou te dar aquilo. E eu tenho visto que os profetas sérios têm sido dentro dessa, quando é a voz de Deus, mas Deus diz, eu vou cumprir. Então, eu vou cumprir o que eu falei. É diferente. Então, nós estamos num tempo profético de resposta de Deus. E a gente viu aí, né, o que Deus tem falado. Eu estou dando resposta, vou cumprir aquilo que eu falei com você, vou fazer isso. Porque Deus está falando aquilo que ele já ordenou, só confirmando. Assim era Samuel para o povo. Né? E a voz, né? Voltando ao parênteses da voz, as três vozes nós temos que discernir, porque uma nos induz à destruição, a outra, a primeira é o sentimento que a gente pode errar. Né? Enganoso, o Senhor diz, é o coração do homem, porque o homem, nós tomamos decisões que às vezes é até boa, Senhor. A gente tem como exemplo aqui é Davi. Né? Ele era um homem voltado ao coração de Deus, um homem temente, mesmo como rei, menos esteve errado na carne, ele nunca deixou Deus. Ele nunca atribuiu a Deus, ele nunca se rebelou contra Deus. Você vê que o Senhor o chama atenção, ralha com ele, duro. Então ele está olhando para aquele palácio de cedro, é a melhor madeira, era a melhor madeira na face da terra, é durável a madeira de acácia, de cedro, né? E ele diz, olha, eu moro em palácio, olha o tamanho disso, enorme. Né? Meu Deus, está dentro de uma caixinha pequena, chamada arca. Né? O palácio é revestido de ouro, que representa a durabilidade, a realeza do Senhor. E ele diz, mas meu Deus mora numa caixinha. Então era coisa boa ao seu coração, ao seu desejo. E o Senhor, entra o profeta Natã e diz assim, tu não construirás a minha casa. Eu não te pedi. Porque isso ali eu entendo, abrindo aspas, que o Senhor, ele gosta que se consulte a ele, que se busque a ele, que espere a resposta dele. E esse momento, essas coisas de vez em quando acontecia com Davi, alguns erros dele que entristeceram a Deus por alguns momentos, porque ele buscava logo o arrependimento, isso foi bom, às vezes se precipitar. E a gente precipita, porque eu desejo. Isso é a voz do homem. Né? Então, o Senhor diz, não, mas aí ele sabe que é a voz de Deus, então ele aceita. Essa é a diferença de um coração, do segundo coração. A Deus é que aceita. O Senhor aceita a tua repreensão. Né? Eu aceito, vou ficar aqui sentado. Né? O meu pastor me ensinava muito, dizia assim, Luiz, se um homem é repreendido, e ele sai da igreja, ele vai andar em igreja, vai coisa, isso nada adianta. Diz assim, mas está buscando para se renovar. Eu acho que obedecer é melhor. Eu chegar, pastor, eu quero a benção assim, eu posso estar, mas eu estou aqui, estou firme, Isso é obedecer. E Deus gosta disso. Né? Estou repreendido, aí eu vou buscar onde eu quero. Então vai, a gente tem que deixar. Não tem só homem natural, tem que deixar. Agora, quando rebentar o nariz, aí busca o Senhor. Então a gente tem que ter a pessoa corrigida, ela está debaixo da potente mão de Deus. A pessoa corrigida, ela está debaixo, ela tem que obedecer, porque o problema dela é que desobedeceu. E se desobedeceu, ela tem que obedecer. Só tem um caminho de volta para uma restauração, é obediência. Eu falo isso para o Tiago, para a Lenice.
É a obediência, a pessoa não ficar quieta, não esperar o tempo, não obedecer. Ele muitas vezes fica em silêncio, fica quieto, não fala com ela. E isso é complicado. Aí vem a voz da nossa razão. Aí a gente toma as decisões, mas estou servindo a Deus, eu estou indo. Então vai indo, vai indo. Nós não podemos esquecer que aqui no capítulo 16 ou 17, que Deus fala para Saul, olha, o obedecer, 16 se eu falei mesmo, é melhor do que muitas ofertas de gordura. Então tudo isso é voz de Deus. Então nós temos que saber, a nossa voz é perigosa. A voz da razão, que é a voz do homem, ela é perigosa, ela decide coisas, ela fala coisas que pode ferir a Deus, pode tocar em Deus. Então é perigoso. Isso Davi tinha cuidado, ele só errava em, às vezes, precipitar, querer fazer antes de Deus ter falado. Essa é a parte que às vezes ele podia, mas isso é todos nós. Mas ele se arrependia, aceitava. Então Deus vem e dá uma repreensão dura, né? Fala, tu não construirás. Eu não te pedi. Tremendo, né? Então, mas logo em seguida Deus aprova, ele se humilha, né? Fala, Senhor, é só uma. Achei que era boa coisa para o teu reino, tu reinar na terra. Assim, a gente deixou ali mas aquela caixinha que ele estava falando, numa caixa, é a arca. E foi Deus que a determinou, a Moisés que fizesse. Então tem que buscar, tem que ter calma, né? Tem que ter calma, tem que buscar, tem que esperar. Essa obra que Deus fez comigo é uma obra dirigida pelo Espírito Santo. Tem lutas, é de muita luta. A igreja primitiva teve, o princípio teve morte, os apóstolos decapitados, esquartejados, pregado em cruz. Foi dura para ser feita. Porque assim, é uma guerra. Satanás, fazer uma obra espiritual é uma guerra entre Satanás e Deus. E a gente está nesse plano, Deus é sempre o vencedor, com certeza. Ele tem poder, ele ainda não parou por causa da determinação. Deus é fiel à sua palavra. Como ele deu esse tempo, esses 2000 anos é tempo em que Satanás está agindo. Até ele cumprir, a hora que ele arrebatar a igreja, ainda não prendeu a Satanás, ainda vai ter milênio, ainda vai ter tempo ainda. Aí ele vai jogar ele no lago de fogo definitivamente. Mas por enquanto não, por causa da desobediência do homem. Não se esqueça que o que está falando aqui é um espírito que está nesse corpo. Não se esqueça disso. Não se esqueça que o espírito está no controle de Deus. O corpo na sentença. É o corpo na sentença. E o espírito é que volta a Deus, quer dizer, ele continua com vida. O espírito não morre, continua com vida. Ou volta a Deus, ou fica condenado eternamente. Dele, para entender, é simples assim o evangelho e a verdade de Deus. E pela rebelião, pela desobediência, o Senhor determinou os tempos para a glória dele. Então, 3 vozes. Eu vou ser rápido, porque eu sou toda a voz do homem. Agora a voz de Satanás, e aquele que induz, e aquele que prepara. Então, eu gosto muito dessa parte, assim, quando o meu pastor dizia assim, Luiz, quando você quer algo, fala pouco. Satanás, ele não entra na sua consciência, ele entra naquilo que você fala. Então, quando você começa a falar para todo mundo, alguém fala para todo mundo, é aí que ele pega e age, e ele vem na frente. Então, nós estamos num plano ainda material. E ele vai agir. Ele está com a permissão de Deus de agir. Não para fazer o mal ao crente. Ele não deixa. Deus não deixa. Deus nos guarda. Mas ele vai agir. Aí vai botar na boca. Você lembra? Agora não vou entrar que não dá tempo outra hora. O profeta velho e o profeta novo. Então, ali é um grande exemplo. Né? E o profeta novo foi dado a ele. O Senhor disse, através do profeta, vá, entra na cidade por um caminho, faça o que eu estou te mandando e volte por outro caminho, não salde a ninguém. E quando ele entra na cidade, está lá o Senhor permitiu, né? O profeta velho sentado embaixo do zinco. Ele diz, paz do Senhor, profeta jovem. Ele, eu já sei, você veio
comissão ao Senhor, não foi? Então vamos para minha casa. Aí vai ele. O que o senhor falou? Não salde a ninguém. Ele não tinha que saudar nem o profeta. Ele não tinha que saudar a ordem de Deus. Deus falou diretamente com ele. Esse é o segredo ali. Deus falou, não salde a ninguém. Primeiro erro que ele comete, porque era o profeta velho. Aí ele abaixou, a gente tem que abaixar para Deus. Não desrespeitar o profeta. Saber a hora que Deus está falando. E que Deus está agindo. Naquela hora não era, porque a ordem de Deus, do que o primeiro profeta passou a ele, deu a voz a ele, disse, olha, vai, entra na cidade por este caminho. Não salde a ninguém e volte por outro caminho sem saudar ninguém. Cumpra somente a minha tarefa. É essa. E ele, já na entrada da cidade, ele já erra. Aí não tem problema, tudo bem. Aí vai para a casa do profeta. Já comete, senta na mesa. Aí o profeta velho diz para ele, assim diz o Senhor, coma, beba, fica à vontade, né? Tu voltarás e tal. Aí, quer dizer, ele come, ele está só falando, né? Aí, quando ele está comendo, o Senhor diz, olha, eu não te falei, usando o profeta velho, eu não te falei que entrasse na cidade por um caminho, voltasse por outro, sem saudar ninguém. Agora tu não sairá dessa cidade. Será despedaçado pelo... Né? E assim acontece. O leão despedaça ele, mas não despedaça o jumento. Só para um parênteses, fecha parênteses aqui. Porque ele não ouviu, não quer dizer, ele ouviu, mas não deu atenção à voz do Senhor. Então a voz de Satanás, assim, mas o senhor está dizendo que o profeta velho foi usado pelo inimigo ali naquela hora. É um homem com as mesmas concupiscências que os outros, assim como Elias. Então ele foi usado e ele não discerniu a voz de Deus, que já tinha ordenado esse negócio, busca Deus para falar aqui, busca Deus para falar ali. Uma hora você vai ouvir uma coisa que vai te deixar louco e perturbado, como foi o caso de Eva. Eva e Adão foi isso, né? Adão não deu ouvido, não se lembrou da voz de Deus e acabou dando ouvido. Dizer, opa, peraí, mulher, esse negócio aí não é de Deus, não. O que Deus falou foi outra coisa. Você está falando agora que pode, que não vai morrer, que nunca. Não, isso é uma conversa diferente. Deus me disse diferente. Entendeu? Então, é preciso discernir. Existe um dom Ai, Jesus, fica para aqui. Existe um dom em 1 Coríntios, capítulo 12, não falha a memória, dos dons que você não vê ninguém orando por esse dom, jejuando por esse dom. Todo mundo quer o dom de visão, de revelação, de ciência da palavra, conhecimento da palavra é bom, de fé é bom. Todos esses dons são bons. Não é que a gente vê buscando pelo entendimento 8 dons. O nono, que é um que eu vou te falar, você não vê ninguém, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá discernimento. É um dom, discernimento de espírito. E você não vê, para mim, entender a tua voz, saber quando é tu falando, saber quando... Porque esse dom, ele não aparece. Ele não é, né? Como assim? Olha, tu vai ser curado, e é curado naquela hora. Dom de maravilha, vai crescer ossos, o cego vê, né? Que junta com o dom de cura, mas vem o dom de maravilha. É coisa extraordinária, para a chuva, né? Faz as águas abrir, várias coisas, né? Já experimentamos vários desses dons de maravilha. Maravilha é diferente, e além do da cura. Então são dons que são notórios e que é para aplauso. Deus usou ele para curar, Deus usou ele para libertar, Deus usou ele para... Olha, o diabo sujeitou a vida dele, olha que maravilha. Não se esqueça que quando os discípulos foram enviados, não falha a memória, os 12 ou 70, perdão aí,
mas foram enviados os discípulos de Jesus, eles voltaram todo alegre, tudo rindo. Senhor, os demônios nos sujeitam, e coisa, aquela alegria, né? O cego vê, o coxo anda, aquela autoridade. Jesus olhou para ele e disse assim: olha, não alegrai-vos, porque os enfermos são curados, os demônios sujeitam a vós, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Olha que coisa linda de Jesus. Então, não é dom que traz aplauso, o discernimento. É coisa que você vê e arruma inimigo. Porque quando você discernir que não é Deus falando, você tem um inimigo à tua frente. Que ele vai bater, vai parecer o profeta Miquéia, né? Se me falha a memória, perdão aí se eu não lembrar. Né? O profeta enganoso, profeta mentiroso, profeta que diz aquilo que Deus falou quando Deus não falou. E ele induz ao povo, que induziu contra Jeremias. Jeremias dizia: Deus não enviou. E eles bateram em Jeremias e o jogaram no calabouço, dizendo: você que é o profeta falso, você que Deus não enviou. Deus não enviou essa fala aí. Vocês estão se enganando, vocês serão cativos, vocês vão sofrer, o rei, tu vai perder os teus filhos, vão morrer na tua vista. É a última coisa que tu vai ver. Jeremias foi falando, e aquilo tudo, e virou para o profeta e disse: dou um ano, se me falha a memória, para tu morrer na mão dos caldeus. E ele morreu. E aí eles viram tudo acontecer. Então, o que Deus, essa voz de Deus, agora, né, falamos da voz do homem, que é perigosa, é a voz da razão, que enganoso é o coração do homem. A voz de Satanás é perigosa, ela destrói. Você vê o que aconteceu com Adão e Eva e a humanidade. E a voz de Deus é a voz que ele fala, às vezes, milênios. Né? Ele leva tempo para falar, leva tempo para confirmar. Aquilo que eu falei contigo, eu vou cumprir. Mas tem que esperar. Deus vem, Deus fala, Deus vai buscar a gente na igreja. Deus vai buscar, e Deus gosta disso. Quando a gente esperar em Deus, é confiar. É ter certeza. Ele gosta disso. Né? Confie em mim. Né? E eu cumprirei o desejo do teu coração. Entendeu? Confia no Senhor. E tudo mais ele fala. Então, esse versículo do Salmo é para a gente confiar, se não falha o 37, né? Confiar no Senhor. Então, tudo para Deus é confiança. Então, quando o Davi disse: olha, faz o censo aí, por que Deus não gostou? Diz assim: mas ele estava fazendo um bem que ia defender a Israel. E não é isso que Deus queria, não. Ele falou: faz o censo, porque eu quero saber o número dos meus soldados, se dá para me encarar essa batalha. Aí Deus não gostou. Deus disse: opa, enganoso é o coração do homem. Então Deus disse: opa, Satanás já está agindo nesse coração, já ele está ouvindo, ele está na voz da razão dele e na voz de Satanás. Eu. E quando o homem bota o eu na frente, é um perigo. Então vamos encerrar aqui. A voz de Deus é majestosa, a voz de Deus é sublime, a voz de Deus é delicada, Deus é amor, o Espírito Santo não arrebenta o coração de ninguém, ele troca o coração de pedra por de carne, ele maneja o coração para que o coração seja maleável, seja fácil. Quando o coração é entregue a ele, ele trata, ele cuida das feridas, ele tem um aguento. A voz de Deus é majestosa, é voz de muitas águas, é voz de trombeta. Tem vários atributos à voz de Deus. Que Deus possa e tenha nesse tempo. Olha, Deus me deu o que ia acontecer com a política da nação. Eu falei para a igreja, eu falei o que eu vi, o que Deus falou comigo. Vai ser uma serpente, aí ela é pequena, é venenosa, mas será uma víbora, né, quando ela crescer. E está acontecendo, e se a gente não ficar atento, depois eu passo de novo essa visão. Ela se cumpriu, a primeira parte dessa visão.
Deus me deu várias visões. Deus me deu a guerra da Bósnia, quando eles perseguiram os cristãos na Bósnia. Deus me deu o estado de, de, de guerra militar e bandidos que ia acontecer no Rio de Janeiro. Deus me revelou, me mostrou tudo o que ia acontecer. Porque Deus mostra sempre antes, nunca depois. E eu também fico na dúvida que se eu tiver sonho depois, é barriga cheia. Mas quando é antes e aquela coisa vai e se cumpre, porque também anunciei para a igreja. Deus também me falou que o Brasil seria celeiro há 26 anos atrás, para o mundo. E hoje a gente vê, o Brasil começou e já é celeiro. Nós nunca vimos um jogador de futebol vir para cá para ganhar dinheiro. A gente via ele ir para fora para ganhar dinheiro. Hoje eles começam a voltar. Deus fez que é o Brasil na primeira posição do mundo. Vai estar lá. Isso vai causar inveja para muitos. Ser profeta disso não é fácil, não. Talvez eu arrume até inimigos aí. Mas não tem problema. Eu estou aqui amando do Senhor. O Brasil será celeiro material e espiritual para o mundo. E já tem sido. Mas isso foi falado a mim e foi dado pela minha boca de profeta há 26 anos atrás. Não foi agora. Isso foi anunciado. E Deus tem cumprido. Porque Deus cumpre. Nós temos que saber o que é voz de Deus e o que é voz de homem e o que é voz de Satanás. Então, Eli, é o pão diário de hoje, né? O profeta, ele ainda não conhecia. Mas o profeta Samuel, estou falando que Deus inicia o relacionamento com o homem passo a passo. Primeiro, é falar para orientar. Segundo, é determinar a profecia na vida daquele homem com a voz de Deus. Terceiro, o homem obedecer e cumprir, porque é a voz de Deus. Então são 3 pontos que o homem tem que ter na sua vida. Porque senão a gente vai ver aí, já mataram o Bolsonaro umas 50 vezes aí. Com data e tudo. Com caixão e tudo. Ele já está com o caixão lacrado. Mês tal, dia tal, hora tal, até horas dão. Então isso é voz de razão. Nós temos que, perdoa aí, irmão, porque eu não estou aqui julgando profeta. Estou falando da profecia. Porque a palavra diz que a profecia a gente tem que interpretá-la. Ela tem que ser como a palavra. Fora da palavra, é fora, acabou e não vai cumprir. O que não é Deus, Deus não deixa de se escarnecer nisso aí. Aí diz assim, se Deus cumprisse, aí o escarnecedor vai. Às vezes não é nem, abre um parênteses, às vezes não é nem que o profeta quer escarnecer de Deus. Às vezes é até um homem de Deus. Mas às vezes a nossa razão, eu já errei. Né? Todos nós erramos, como Davi errou. Samuel depois vai errar. Vai errar, não, vai falhar, né? Vai dar uma falha, dar um breque. Vem a voz dele ao coração quando ele vai, no capítulo 16, agora ele já está como profeta e juiz de Israel. E ele vai à casa de Jessé por ordem de Deus, de lá ungeriu um homem. Quando ele vê Eliabe, é o mais alto, mais bonito, mais forte, o cara fortão. E quando ele olhou aquilo, ele disse, certamente está aquele aí que o Senhor escolheu. Isso é a voz da razão, a voz do homem. Aí vem Eliabe para perto, aí o pai já ficou todo animado, Jessé, e corre, olha meu filho, o profeta está aí para escolher um homem, você é o maior, você é o mais forte, e o profeta já te viu com os olhos bons. Corre, vai lá. Bota uma água de cheiro aí, você vai sentar à mesa com ele que ele vai te ungir. Aí quando chega Eliabe, volta lá de dentro, arrumadinho, cheiroso, coisa. Diz, profeta, paz do Senhor, profeta Samuel, tudo bem? O Senhor diz assim, certamente, a este eu não tenho escolhido, porque eu não vejo aparência, Samuel. Aquilo Deus está ralhando, não está conversando mansinho com ele, não. Esse eu não tenho escolhido, Samuel.
A sua voz está enganosa. E enganoso é o coração do homem. Mas eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração e você se enganou. Aí Samuel, sentado ali, recebe o homem temente. Diz sim, Senhor, perdão. Ele fala com Deus, não com homens. Não, na frente de homem, ele está falando internamente com o Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor. Mas tudo bem, Senhor. Escolhe aí. Tem 7. Aí passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai passando. Agora, como ele diz, fala a tua voz, não a minha. O Senhor começa, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. O Senhor passou 7. E ele está conversando dentro do coração dele com Deus. Quieto lá, os olhos. Só olha para ele, fecha o olho. E aí? E aí? Também não. Mas Deus não fala mais nada. Deus espera porque o profeta tem que obedecer. O profeta tem que dar ouvido à voz do Senhor. Aí, Jessé, você tem mais filhos? Tem mais algum? Passaram 7. Mas tem mais algum, por acaso? Tem um lá no campo, um menino. Ah, mas só que tem uma coisa, não podemos comer aqui esta mesa. Este banquete aqui, ele não pode ser feito sem a presença desse jovem. Manda chamar Davi correndo. Manda chamar, porque é Deus chamando. Então Deus está pronto para atender os nossos pedidos. Então aí Samuel diz Eli diz para Samuel, dizendo, Samuel, quando você, nessa terceira vez, quando você ouvir essa voz, você diz, fala que o teu servo ouve. Olha que lindo. Fala, porque não sou eu que estou te chamando, mas é a voz de Deus. Você vai passar a conhecê-la a partir de agora. Agora, porque Deus tem algo de falar. E no outro dia de manhã, no café, na oração, a primeira coisa que Eli, fala a Samuel, o menino, e o menino ficou acanhado, ficou como, porque o que Deus disse não era bom para o profeta, era morte. E falou a respeito que ele seria o próximo. E aí, o profeta, Samuel, fala aquilo que Deus falou contigo. Olha, está tudo bem, ouvi a voz, está tudo bem. Fala, pode falar que eu estou ordenando que você fale. Vamos tomar café? Não, vamos orar, fala aquilo que Deus, conta aquilo que Deus falou. Olha, não dá para a gente ficar na oração só. Não fala, eu estou te mandando. Aí ele vai e fala da morte dos 2 filhos, Ofni e Finéia, e fala a morte dele. Eu falo, meu Deus do céu. Eu acho que Samuel, ele já queria morrer, ele já devia cair da cadeira. Ele disse, como era temente, disse, bom, se Deus falou, vai cumprir. Então você siga com a obra, eu estou aqui até ele cumprir, que ele era obediente, era temente, né? Em algumas coisas não obedeceu. A voz, guarde isso no teu coração para me encerrar e orar. A voz do homem é a razão. E é perigoso em tomar decisão quando nós andamos com Deus. Sem Deus. Sem perguntar para o Senhor falar aquilo que queremos. É a voz de Deus. Nós temos que entender que nós estamos no plano terreno. Nós não podemos de trás para frente dizer assim, primeiro é a voz de Deus. Está errado. Nós estamos no plano terreno. Primeiro é a voz do homem que Deus constituiu e que deu a razão para ele, o livre-arbítrio. E ele tem o espírito da alma, que é o desejo e a intenção do coração. Então, aqui é a voz do homem. Às vezes a gente quer vir de cima para baixo, nós temos que ir de baixo para cima, que é o que leva o homem a errar com Deus, é isso. Quer vir dizer, Deus já falou, Deus não é assim. Primeiro, opa, essa voz aqui é perigosa, é a minha. Porque tanto a nossa voz é perigosa, como a do diabo, a nossa também. Porque às vezes pode acertar e pode errar. Porque teve vezes que Davi acertou na razão dele, teve vezes que errou, né? Então, nós temos que dar ouvido. Então, ele disse para ele, meu filho, vai lá, deita lá quietinho e fica com as orelhas, os ouvidos bem, bem atentinho. Você vai escutar, essa voz é diferente. Quando ela falar, fala,
que é um chamado de Deus para a tua vida. Quando fala assim, Samuel, aí você diz assim, o que é que eu falo, profeta? Diz assim, ó, fala que teu servo ouve. E aí Deus será contigo. Olha que coisa linda. Vamos encerrar aqui. Para aqui, Jesus, porque não dá tempo de tanta coisa. Nós tivemos uma palavra revelada aos nossos corações. Deus tem resposta neste tempo para o seu povo. Deus está no tempo de resposta, não no tempo da gente ficar pedindo. Está no Senhor, aquela causa no Senhor. Responde para mim, Senhor. Eu quero saber o que é bom para mim. Você confirma aquilo que tu determinou na minha vida. Eu estou te esperando, eu não estou atrás de ti para falar aqui ou ali na minha vida, mas que tu fala quando tu quer, porque o teu servo ouve. Então nós temos que orelhas e ouvidos para ouvir, a gente ouve, porque a orelha é lá fora, o ouvido é dentro. O ouvido não é isso aqui. Isso aqui é a orelha. Aqui dentro tem o ouvido. E o Senhor diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar, amados. Amanhã estarei aqui às 10 horas. Hoje à noite teremos a live do presbítero Adelino de Souza Lima. Vamos amanhã estar no culto às 20 horas na rua Murilo Furtado, 849. Vai lá, é lá que a sua orelha vai te ir e seus ouvidos estarão atentos à voz do Senhor. Não dentro de casa. Vai ao Senhor. Na sua igreja. Às vezes vai no trabalho hoje, na igreja, e deixa amanhã. Troca o dia da sua igreja. Estou enjoado. É? Bom. Senhor, Deus de Abraão, Deus eterno, Deus glorioso, Senhor. As tuas misericórdias são o fator de não sermos consumidos. Nos pomos na tua presença, Senhor, clamando a ti, para que tu, neste tempo, nos dê resposta, porque é tempo, Senhor, de tu realizar, é tempo, tu tem pressa, Senhor, para que, Senhor, a amendoeira dê o seu fruto, tem pressa que nós e que Israel dê o seu fruto, teu povo na terra, povo, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, glorificamos a ti, Senhor, crendo na cura, crendo, Senhor, na libertação, crendo nos pedidos que foram feitos, que tu abre portas, que tu glorifica o teu nome, tu santifique em cada causa, para que teu nome seja glorificado ao Deus de Israel, ao Deus eterno, ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Se você ouviu essa mensagem, e você ouviu a voz de Deus, e quer aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, aceite, é fácil, dobre os joelhos, feche a porta do teu quarto se você está em casa, ou a primeira oportunidade vai à igreja, e aceite, confesse, mas quanto antes, né, levantando a mão ao céu, agradecendo a Jesus Cristo, a Deus, a Jesus Cristo, por ter dado seu Filho, diz, peça perdão dos seus pecados, peça que aceite os perdão dos seus pecados e escreva seu nome no livro da vida. E se você saiu do caminho, corra de volta, porque o Senhor está falando contigo. Deus abençoe os irmãos. Amanhã estarei aqui às 10 horas para novo ensinamento que o Senhor quer nos dar. Pão diário. Deus abençoe, haja cura e libertação e restauração na sua vida. Leve pessoas à igreja. Traga as almas. Rua Murilo Furtado, 849. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.